dia a todos, já devidamente energizados e eu acordado. Se por acaso eu dormi durante a palestra, por favor, me avise, para continuar. Um silêncio muito grande pode não significar meditação, pode significar sono, mas é possível superar. Nós hoje então vamos falar um pouco, já que foi citado o problema do espiritismo com espíritos, o que é absolutamente essencial, porque se nós definimos o espiritismo como uma doutrina de consequências filosóficas e também como ciência, é preciso que, pelo método dessa ciência, a ciência dos espíritos, nós estabeleçamos um contato com o plano espiritual. Porque, mesmo em termos da física contemporânea, quando um sistema é chamado sistema isolado e não troca nem energia, nem matéria com o meio externo, ele está tecnicamente morto, ou seja, é como se não existisse. O universo também é descrito como uma enorme rede de comunicações. Ora, se existe um universo espiritual, se existe uma dimensão da espiritualidade, a prova mais eficiente dessa dimensão é a possibilidade de nos comunicarmos. Se não houvesse comunicação, não haveria praticamente nada na natureza. Hoje a ciência mudou os seus parâmetros, o seu entendimento de mundo, e nós sabemos que tudo que existe é uma troca de informações. E essa troca de informações ocorre principalmente naquele aspecto mais importante, que é o aspecto da vida. Já foram descobertos em Stanford vegetais que, quando estão sendo agredidos por uma praga qualquer, emitem um tipo especial de gás para tentar combater o agressor, e até aí seria absolutamente tranquilo, nada de extraordinário. Mas ao emitirem esse gás, passam informação para vegetais próximos, a fim de que se preparem para fazer a mesma missão, porque estão em vésperas de serem agredidos. Esse é o fenômeno da vida, essa vida que nós devemos respeitar, amar, aproveitar a cada momento. Infelizmente se difundiu durante muito tempo que nós somos culpados, que nós não servimos para nada, que o ser humano é muito mau. E o Espiritismo veio exatamente para modificar esse tipo de comportamento que levou, como dizia o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, levou o homem a ter nojo e pena de si mesmo. Aquela conversa que nós somos muito pecadores, que nós somos muito maus, não. Nós podemos produzir luz ou, obstaculizando a luz, gerar sombra. Só que o importante é saber que sombra não existe. O que existe é a interferência que nós fazemos à luz, que é a energia verdadeira. Devemos deixar, portanto, de lado essa ideia de que tudo é pecado, tudo é feio, tudo é proibido, porque isso não nos levou a nada. Aliás, isso foi urdido de maneira muito inteligente pelas crenças antigas, pelas superstições que se confundiam com religião, para que nós, nos considerando eternamente pecadores, não realizássemos a nossa missão. Nós funcionamos durante muito tempo como filhotes de águias sequestrados por galinhas malvadas que tentavam colocar na nossa cabeça que é feio voar, que é feio buscar a própria caça, que é feio buscar o próprio provento, que o bonito é viver da bolsa milho velho do fazendeiro, e assim impedindo-nos de realizar a nossa missão, de provermos as nossas necessidades espirituais. Santo Agostinho, com 30 anos, foi nomeado bispo de Hipona. E até então, era um cidadão muito chegado à vida noturna. Hoje ele seria considerado um baladeiro. Com 30 anos ele foi nomeado bispo de Hipona, e aí, seguindo aquela tradição das religiões ortodoxas, do dogma da Inquisição, ele afirmou que nós já nascíamos com 2 pecados, não bastava um. Então já nascemos culpados. Qual era o interesse em nos colocar sempre como culpados? Nos salvar. Porque quem é culpado, quem está mal, precisa da salvação. E a salvação tem seu preço. E o preço da salvação era a submissão, o não discutir, o aceitar o dogma. Então Agostinho dizia que nós já nascíamos com 2 pecados. Um de Adão e Eva.
não participamos daquele debate a respeito da maçã, não fomos apresentados aos cidadãos, nem poderíamos ser porque nunca existiram, mas de qualquer forma nós já éramos culpados disso. E mais, também culpados por existirmos, uma vez que nossos pais nos conceberam no pecado. Isso é uma maneira absolutamente distorcida daquele puritanismo tradicional, das pessoas que fogem do mal porque o mal as fascina e veem o mal em tudo, um jeito absolutamente avesso de entender a evolução humana. Porque no ser humano existe a ética, existe a diferença entre o bem e o mal, e todo o nosso ato pode ser sublime ou não, dependendo fundamentalmente da nossa intenção. Nós não precisamos nos alimentar para manter o corpo físico sadio, e se nós partirmos para a gula e para a alimentação inadequada, nós teremos prejuízo ao invés de benefício do nosso alimento. Então nós precisamos encarar que nós estamos aqui para evoluir, não simplesmente para viver pagando pecados, que não somos esses eternos culpados, até porque Santo Agostinho, que viu o pecado em tudo, quando foi nomeado bispo, ele já tinha uma filha, e segundo consta, não fora concebida pelo Espírito Santo, fora obra do Agostinho pelo método tradicional. De modo que essa história de depois atribuir tudo ao pecado fica um tanto estranha. E ele, quando foi nomeado, fez uma estranha prece a Deus também. Ele pediu a Deus que afastasse dele os prazeres carnais, mas não tão cedo, porque ainda gostava muito dessas coisas. De modo que com 95 anos, por aí, pode começar a dar uma baixadinha na libido, mas até lá está tudo muito bem e deixa assim. Nesse sentido, dessas ideias, o Espiritismo foi um movimento verdadeiramente revolucionário. Kardec, com os espíritos que com ele se comunicaram, nos deu a plena liberdade de questionar, de investigar, perguntar por quê e até mesmo rejeitar verdades, porque se houver a necessidade de uma opção, é preferível rejeitar verdades a aceitar mentiras. Também Kardec faz uma afirmação muito corajosa: o Espiritismo será científico. Na época em que essa afirmação foi feita, a ciência era materialista por definição. Não havia nenhuma compatibilidade, nenhuma conexão possível entre a ciência do tempo da codificação do Espiritismo e qualquer forma de espiritualidade. Mas, sabendo que a própria ciência iria se modificando, se aperfeiçoando, os espíritos disseram: o Espiritismo será científico e terá condições de se reformular sempre que a ciência provar que ele está errado num ponto. Então se trata de uma doutrina de progresso e que marcha junto com o conhecimento científico, como a gente pode examinar em alguns tópicos fundamentais. Pergunta número 38 do Livro dos Espíritos: como Deus criou o universo? Para falarmos em criação, é necessário que tenha existido um começo. E exatamente para negar a ideia da criação, houve um modismo na física, no início do século passado, coordenado pelo pesquisador Penzias, que afirmava que a matéria sempre existira, a eternidade da matéria. Se a matéria sempre existiu, não houve criação. E se não houve criação, não pode existir Criador. Essa ideia foi durante algum tempo seguida pelo próprio Einstein, que introduziu nas suas equações um fator que ele chamou fator extraordinário, que interpretado a partir da formulação matemática, representava a eternidade da matéria. Mais tarde, Einstein declarou que havia feito muitas tolices na sua vida, mas a maior delas certamente foi o tal fator extraordinário, que não tinha nenhum sentido. E por essas ironias do destino, o cientista Penzias, criador da ideia de que a matéria existira sempre, rastreando um satélite meteorológico francês, captou os ecos de uma radiação cuja temperatura se aproximava do 0 Kelvin, do zero absoluto, e concluiu que simplesmente havia captado os ecos do Big Bang, da grande explosão inicial.
Se houve o Big Bang, houve um começo, houve uma criação. E se a criação, como nós sabemos hoje, produziu resultados inteligentes, houve um Criador também inteligente. E nessa pergunta número 38 do Livro dos Espíritos, quando se explica que a vida é o efeito de um determinado agente sobre a matéria, e se pergunta qual a melhor, como Deus fez o mundo, por que Deus fez o mundo? Por um ato de sua vontade. Hoje, na física se fala na criação descendente. A física antiga queria partir do concreto e chegar a alguma conclusão, a algo lógico, a algo ordenado. Hoje se sabe que não. Tudo que é lógico, tudo que é ordenado, começa no mais sutil e vem para o mais denso. Bastaria lembrar que uma casa, antes de ser um lugar habitável, foi o pensamento de um engenheiro, de um arquiteto. Começou no mundo das ideias, e só as ideias bem ordenadas, depois transmitidas para uma planta, poderão dar uma execução material adequada à sua finalidade. E o cientista James Weller diz que o universo, mesmo mal comparando, se parece muito mais com um pensamento do que com qualquer outra coisa que possamos imaginar. E remetendo o codificador à Bíblia, os Espíritos dizem que a melhor imagem da formação do universo é o faça-se a luz, o fiat lux. Pela ciência daquela época isso não existia. Chico Xavier, antecipando algumas conclusões da ciência contemporânea, disse uma vez que a matéria era filha da luz, que a matéria era uma espécie de luz coagulada. E o que diz hoje a ciência sobre a formação da matéria? Teoria das supercordas. Tudo que existe no universo resulta da vibração de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia, chamados supercordas, que ao vibrar produzem a matéria e todas as suas características. O que são as supercordas? Filetes eletromagnéticos de energia, invisíveis, jamais enxergaremos uma, jamais colocaremos uma num tubo de ensaio. E, em outras palavras, são energia eletromagnética. Energia eletromagnética é luz. Logo, tudo que existe no universo, mesmo a matéria por mais sólida que nos possa parecer, é consequência da luz. Faça-se a luz, começou tudo, logo houve um princípio, e tendo havido um princípio, houve um Criador. E concordando com esses dados fornecidos na codificação, de uma criação inteligente, de uma criação planejada, nós sabemos hoje que o universo é feito de dois componentes básicos. E surpreende alguns, nenhum deles é material. O universo é feito de energia e intenção. A vibração das cordas produziu todo esse universo fantástico que nós observamos. E que levou antigos poetas e místicos, Rabindranath Tagore, inclusive, a se referir ao universo como uma grande sinfonia, a chamada Grande Sinfonia Cósmica. E levou muitos místicos a dizerem que nós, se evoluirmos, conseguiremos escutar a música das estrelas, que é um sentido figurado. Conseguiremos perceber a harmonia do universo, que é como uma melodia, só que tocada em outra linguagem. Para as pessoas que acreditam que o universo possa ser fruto do acaso, restaria lembrar o seguinte: vamos fazer uma comparação com ondas sonoras, que são ondas materiais. Vamos imaginar um instrumento de cordas, um violino, por exemplo. O que é preciso para tocar uma música no violino? O mesmo que é preciso para formar o universo: energia e intenção. Energia, transmitir força, passando o arco do violino sobre as cordas ou dedilhando-as. E intenção, que significa o domínio do processo, saber como pressionar as cordas para produzir uma melodia qualquer. Então, por exemplo, num violino dá para tocar a Nona Sinfonia de Beethoven? Dá. A Pastorale dá. A Traviata também. O Ai, Se Eu Te Pego também. Nós vamos escolher a música. Agora, a pergunta que se impõe é a seguinte:
Qualquer um toca. É o mesmo violino, são as mesmas cordas, mas qualquer um toca. Qualquer um produz música? Não. É preciso energia e intenção. Energia qualquer um vai transmitir para o violino. É só fazer as cordas vibrarem. Agora, intenção significa exatamente o domínio do processo. Então, se vocês me trouxessem aqui um violino, por exemplo, pode ser um violino aí de baixo preço, para não correr risco, um Stradivarius, bem afinadinho, e eu resolvesse tocar uma música qualquer, ia fazer toda a pose, apoiar o violino embaixo do queixo, pegar o arco, mas eu não produziria música, produziria ruído. Embora a fronteira entre música e ruído hoje esteja completamente indefinida. Eu tenho amigos que, saindo da balada, ficaram dançando numa praça, elogiando o DJ, e o que estava acontecendo era apenas um bate-estaca numa obra que havia ali perto. Mas mesmo com a fronteira indefinida, se estabelece alguma diferença entre música e ruído. Eu, no violino, produziria só ruído. Então, se é difícil, já tendo o violino pronto, afinado, não é qualquer um que consegue tocá-lo, e não é só um problema de força, a força é um mínimo, é o problema da intenção. O Supremo Maestro não tinha nem instrumento nem nada, teve que criar as cordas, a partir do seu pensamento infinito, e fazê-las vibrar, de modo a produzir um universo organizado. A ciência vai concordando com os ditos da época da codificação. Temos mais. Com o surgimento da fé raciocinada, se pôde pouco a pouco assistir à derrubada do materialismo. Porque a ciência contemporânea diz que a matéria não tem nenhuma substancialidade. A matéria em si mesma não é nada. A matéria é uma espécie de luz coagulada, perceptível pelos nossos sentidos, mas sem propriedades próprias. As propriedades da matéria são aquelas que nós lhe atribuímos, nessa eterna conexão que existe entre o observador e o observado. E aí nós chegamos ao paradoxo do materialista. O materialista é o campeão da dupla negação. O ateísmo até hoje não disse a que veio, só disse a que não veio. E dizer só a que não veio, no terreno da filosofia e da ciência, é muito pouco. Vim só para provar que Deus não existe, é pouco. Existe o quê? O que é responsável pelo mundo? O que acontece na natureza? Isso eu não sei, eu só sei que Deus não existe. Nessa dupla negação ele chega a um paradoxo. O materialista acredita que não existe alguma coisa cuja inexistência ele não pode demonstrar. Bom, se ele acredita em algo que não pode demonstrar, ele é um adepto da fé cega. Hoje, nós que estudamos a espiritualidade, os espíritas, os espiritualistas em geral, atingiram um nível de pesquisadores, de buscadores, de perquiridores da natureza. E o ateísmo, para desespero dos ateus, filosoficamente falando, não é considerado nem como uma postura filosófica, é considerado matéria de fé. Imagina a mágoa deles, né? O ateísmo ser considerado matéria de fé. E o pessoal da fé, que era considerado crente comum, marchando para a fé raciocinada, realizando novas conquistas. Então, no materialismo, nós temos um crente sem base, um homem de fé, mas não da fé raciocinada. Aquela fé que nos permite investigar, que nos permite perguntar, que nos permite até duvidar. Essa é a grandeza do pensamento espírita, que lamentavelmente muitos espíritas não entenderam ainda. É exatamente a possibilidade de ter um ceticismo razoável, de poder ter dúvida, até mesmo vacilação. Ter dúvida não é falta de fé, é reforçar a fé. Porque quando eu tenho dúvida, eu vou procurar a resposta. Quando eu vou procurar a resposta, eu estou abrindo portas para o progresso e para o entendimento. Pessoa que não tem nenhuma dúvida está com seríssimos problemas em sua vida. Porque ou já sabe tudo ou não vai aprender mais nada. E como é impossível saber tudo, a pessoa que não tem nenhuma dúvida não vai aprender mais nada. Até porque ela acha que não precisa. Ela tem um livrinho onde toda a verdade do mundo está escrita, como se o infinito pudesse caber no finito,
e acredita seriamente que fora desse livrinho não há salvação. E aí surge aquela pergunta muito inteligente: que é Deus? Um velhinho barbudo que cansou depois de criar o universo, está meio aborrecido com a raça humana e fica lá tomando nota num caderninho, como bom desocupado, de tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, para depois nos submeter a um julgamento em que, se formos penalizados, não teremos nenhuma chance de recuperação, portanto, uma pena sem nenhum proveito, que transforma Deus num credor cruel. Nos colocar isso na cabeça. A gente vive ofendendo Deus. Cá para nós é muita pretensão, né? Nós, um pedacinho de carbono lá no fundo do quintal da Via Láctea, ofendendo a inteligência suprema. Ou nós estamos podendo muito, ou Deus anda muito melindrado. Porque se ofender conosco é difícil. No direito antigo, quando o credor não conseguia receber do devedor, ele adquiria o direito de cortar um pedaço do corpo do devedor. Isso era um exercício puro de sadismo. Não recuperava o prejuízo financeiro, mas ficava contente de poder fazer o outro sofrer. Nós parece que passamos esse direito antigo para Deus. Me ofende, vai sofrer o resto da vida, vai lá para o inferno. Não tem saída, não tem evolução. Ou seja, o tipo da penalidade que não traz proveito para ninguém, nem para o credor, nem para o devedor. Deus, como credor de nos ter dado a vida, não nos recupera para seu aprisco, e nós, como devedores, não aprendemos mais nada também. É preciso pensar que, de repente, pode ser que o inferno tenha volta, tenha alguma forma de evolução, e ter também muito cuidado, porque a fé sem obras é morta. Nós temos que, de alguma maneira, produzir para realizarmos a nossa evolução espiritual. Senão nós vamos cair naquela situação do padre, que todos os domingos fazia seu sermão, das 8 às 10 da manhã, às vezes até se estendia bastante. E o taxista guiava da pior maneira possível, já tinha pontos suficientes para caçar a carteira 3 vezes, vivia cortando a frente de todo mundo, dizendo desaforo, péssimo vocabulário, péssimo comportamento. Morrem os dois, e para surpresa geral houve uma mudança na política, e o padre vai para o inferno e o motorista vai para o céu. Aí o padre quis alguma explicação sobre o assunto, porque não era possível, e questionou ao Senhor: como eu, que todos os domingos falava no Senhor na missa, que fui um devoto fiel, sou agora mandado para o inferno, e esse motorista desaforado, desbocado, mal educado, põe a vida de todo mundo em perigo, vai para o céu? A resposta foi simples. Nós aqui no céu agora estamos adotando uma política pragmática, ou seja, uma política de resultados. Quando o Senhor falava no sermão, todos dormiam. Quando ele dirigia, todo mundo pedia para que eu existisse, gritava por mim, chamava por mim. Então ele foi um fator que produziu mais crença, e isso seria a objetividade. De lado da história, nós também temos que ser objetivos e saber o que nós fazemos com a nossa crença. Aquela ideia de que a fé sem obras é morta. E nesse sentido, nós não devemos confundir o ser com os seus atributos. Tudo é Deus. Não, Deus está presente em tudo. Há um grau de consciência que evolui, segundo o Espiritismo, do átomo ao arcanjo. Até o elétron sabe quanta energia precisa para realizar os seus saltos quânticos, e se não receber energia compatível com aquele átomo e com o nível seguinte, ele não sai da posição em que está. Então há um grau de consciência em evolução. E o grande defeito das crenças tradicionais também foi colocar Deus muito longe, muito fora de nós. Hoje a física nos diz que tudo no universo está interconectado, que não há mais essa separação entre observador e objeto, que o observador, numa determinada medida, sempre influencia naquele fenômeno que está observando. Então não é o observador aqui e o objeto lá independente dele.
Não é aquele pensamento antigo, nós aqui e a natureza lá. Eu posso poluir a natureza porque eu estou fora dela? Não estou fora dela. E aquela ideia antiga do Deus, não sei onde, e nós escondidos por aqui, esse Deus e nós está substituído por um Deus em nós. Não contido integralmente, porque o finito não pode conter o infinito, mas presente em nós, se manifestando na nossa evolução e, obviamente, nos transcendendo. Então, o que se pode fazer é conhecer o artista pela obra. O universo é uma obra de leis perfeitas, cuja totalidade nós ainda estamos longe de compreender. Como nós temos no universo um efeito inteligente, uma vez que existiu um começo, efeitos inteligentes só podem provir de causas inteligentes. Logo, enquanto vamos nos aperfeiçoando, vamos conhecendo mais e melhor o universo, nós vamos melhorando a nossa percepção da grandeza do Criador, sem chegarmos a compreendê-la no todo, porque na fase atual somos seres limitados. Eu não posso encontrar uma obra de arte, um quadro bem pintado e achar que o acaso criou aquele quadro. E quanto melhor eu compreender a arte, mais eu vou entender a captação que o artista fez do universo. O momento da arte é um momento de criação, e criação depende fundamentalmente de um encontro entre o talento e a sua realização. Muitas pessoas têm grandes ideias, têm insights, têm grandes inspirações, mas ficam nisso, não concretizam e, consequentemente, não criaram. O artista tem que partir para o plano subjetivo. Ele vai se encontrar com o seu próprio mundo e não apenas com o mundo objetivo. Essa é a diferença entre o pintor e o fotógrafo. O fotógrafo retrata a natureza, ele retrata o mundo objetivo, ele retrata aquilo que existe. Mas às vezes ele percebe ângulos extraordinários que uma pessoa com uma observação comum do universo não percebe. Ele percebe detalhes extraordinários. É verdade, isso é arte, isso é talento, mas não cria nada, porque tudo que a câmera registra existe no mundo objetivo. O pintor cria seu próprio mundo, realiza um encontro, e criação é encontro, o encontro do seu talento com o seu mundo. O mundo subjetivo, a maneira dele ver as pessoas, a simbologia de colocar uma auréola de luz sobre a cabeça dos santos, e aí nós temos um ato de criação. O Espiritismo nos convida a sermos criadores da nossa vida. Então, nessa comparação, nós queremos ser fotógrafos ou pintores. Se formos fotógrafos, nós vamos procurar aspectos da nossa vida, quem sabe os melhores, e vamos retratá-los. Mas não há criatividade, nós não criamos nada. Se formos pintores do nosso destino, nós vamos dar a cor da nossa vontade ao nosso mundo subjetivo, ao nosso mundo de ideais, e assim vamos criar. E criando vamos conseguir realizar a tarefa da evolução. E está claro, hoje do ponto de vista científico, que o acaso não pode construir coisas inteligentes. Há uma lei física que trata disso, chamada lei da entropia, mostrando que ao acaso não se consegue construção lógica, padronizada, inteligente. Desde aquela grande explosão inicial que foi o Big Bang, existe essa ideia, entropia versus organização. Perguntamos a um conhecido ou a uma conhecida, sabe o que é entropia? A pessoa talvez não queira dizer que não sabe, diga, sei. Pode ser até aquela nossa auxiliar para remoção de detritos e poeiras, aquela que limpa a nossa casa de vez em quando. Já ouviu falar em entropia? Já. Eu vi 2 tubos grandes no balcão da cozinha e parece que lá estava escrito entropia. Deve ser um novo detergente que entra pela pia, leva toda a sujeira embora e deve ser por aí. Aí a gente muda um pouco a pergunta e diz, conhece desordem? Já ouviu falar em desordem? Já. Entropia é um número que mede o grau de desordem de um sistema. Agora tá bom.
Agora já sei quem é o senhor entropia aqui dessa casa, que bota a toalha molhada em cima da cama depois do banho, etc. Já sei. Ele não é mais só João, ele agora é João Entrópico, ou João da entropia. Está decidido o problema. Mas entropia é exatamente isso. E o segundo princípio da termodinâmica diz que sem energias organizadoras, tudo evolui para estado de maior desordem. Então, de um modo bem simples, quem acredita que o universo surgiu do acaso, ou seja, que daquela gigantesca explosão inicial que foi o Big Bang, poderia ter surgido inclusive a vida organizada, tem a mesma mentalidade daquela pessoa que acredita que colocando uma gigantesca carga de dinamites em uma tipografia, o resultado da explosão vai ser uma coleção de livros finamente encadernados. Quem acha que isso é impossível, tem muito mais razão para achar que é impossível a criação do universo por acaso. Hoje também se sabe, nessa ideia da criação, do mais sutil para o mais denso, que tudo depende de campos imateriais. Uma realidade imaterial que cria a chamada realidade material. Existem várias constantes físicas sem as quais o universo não funcionaria. Para que essas constantes tenham sido casuais, a probabilidade dessas constantes, desses números que combinam entre si, a probabilidade disso ser casual é de 1 sobre 10 elevado a 200. 10 elevado a 200 é o número 1 seguido de 200 zeros. Então a probabilidade de que essas constantes físicas que regem o funcionamento do universo são medidas numericamente, a probabilidade de que esses valores tenham surgido ao acaso é de 1 sobre 10 elevado a 200. Ninguém aposta nisso. Aconteceria uma vez, a probabilidade é de 1 em 200 zeros vezes. Seria muito simples, se cada um de nós escrevesse agora um número inteiro, sem vírgula. As constantes são calculadas até mais de 10 decimais. Um número inteiro. Quem apostaria que todos nós iríamos escrever exatamente o mesmo número? É muito mais provável que ao acaso, todos nós, depois de escrevermos um número qualquer, tenhamos escrito o mesmo número, é muito mais provável do que as constantes físicas terem sido fruto do acaso. E para uma célula viva, fica maior um pouquinho. Combinação de 20 aminoácidos ordenadamente com 20 mil enzimas. A probabilidade de uma célula viva ser fruto do acaso é de 1 sobre 10 elevado a 1000. 10 elevado a 1000 é o número 1 seguido de 1000 zeros. Dá mais que o petrolão. Número 1 seguido de 1000 zeros. Probabilidade de uma célula viva surgir do acaso. Surgiria uma vez em cada 1000 zeros vezes. Portanto, apostar no universo casual, ao invés de entender o universo causal, é apostar naquilo que tem probabilidade praticamente zero. Dentro disso surgiu aquela ideia panteísta, que no Livro dos Espíritos é explicado. O panteísmo confunde o autor com a obra. O pintor não é o quadro, o pintor se expressa através do quadro, e interconectividade não é fusão. Nós conservaremos em nossa evolução espiritual a nossa individualidade. Uma coisa é estarmos conectados com o universo, outra coisa é estarmos dissolvidos no universo. Nós consideramos o traço da nossa individualidade. E a interconectividade, que é a grande lei da física contemporânea, que nos diz que no universo, numa medida maior ou menor, todos estão interconectados, não nos fala de fusão, nós conservamos a nossa individualidade. Assim como nós nos relacionamos com pessoas, nós temos muitas ideias em comum com essas pessoas com as quais nos relacionamos, mas isso não nos transforma naquelas pessoas. Nós conservamos a nossa marca individual. E a grande lei do universo continua sendo a lei de ação e reação. Há formas mais sofisticadas de dizê-lo hoje em dia. Nós sabemos que o pensamento é uma forma de energia, e a cada pensamento, a cada emoção que nós temos, nós produzimos um campo energético. Os campos energéticos se caracterizam por terem uma certa frequência. E quando frequências iguais se encontram, ocorre o fenômeno de ressonância, de ampliação da energia da onda, que atinge uma amplitude maior.
Então, se nós vibramos com o progresso, com a paz, com a fraternidade, nós estamos produzindo esse campo vibratório. E de outras mentes, de energias do universo, de entidades espirituais, nós recebemos na mesma frequência. Isso reforça a nossa energia, reforça a busca pelos nossos ideais. Ao contrário, se nós nos reunimos só para contar desgraça, tragédia, miséria, disputar quem tem a dor de cabeça mais forte, o marido mais chato e assim por diante, nós estamos produzindo um tipo de campo vibratório em que vamos atrair vibrações do mesmo tipo. É o problema de sintonia. Não existem centenas de ondas de emissoras de rádio passando por aqui? Mas se eu pegar um pequeno rádio de pilha, eu vou escolher uma estação e vou sintonizar nela. E quando estiver sintonizado nela, eu capto aquela estação e não as outras. Por quê? Porque o aparato interno está vibrando naquela frequência. Logo, se vibramos no progresso, na pesquisa da espiritualidade, no fazer o bem ao próximo, na prática da caridade, nós estamos produzindo uma frequência que vai receber frequências compatíveis com aquela que nós estamos produzindo. Senão nós vamos querer milagre. E vamos começar a deixar de investigar as causas dos efeitos. Há pessoas que de repente culpam um eventual obsessor por tudo que fazem. É muito bom, porque assim a gente não tem responsabilidade nenhuma, né? Eu sou do bem, eu sou da paz, mas meu obsessor é furioso, portanto não me contraria que ele pula no teu pescoço. Está transferindo responsabilidade. Aliás, se esse obsessor existisse, também não estaria ali por acaso. É a velha lei de ação e reação. Einstein já disse, a vida não nos dá nem nos tira nada, devolve o que lhe jogamos. Jogamos esperança, recebemos esperança. Jogando uma bolinha de tênis contra a parede só vai nos devolver uma bolinha de tênis. E nada mais do que isso. O resto é esperar milagre naquele sentido antigo e superado de alteração das leis naturais. E a nossa percepção de mundo, existe somente a percepção física, só a informação dada pelos sentidos, ou nós vamos mais além? Na pergunta número 20 do Livro dos Espíritos, se questiona se nós poderíamos perceber além das investigações da ciência. Leia-se ciência daquele tempo, materialismo realista, mecanicismo, causalidade rígida, ou seja, tudo está escrito e nós não temos nada a fazer. A resposta dos espíritos é que nós podemos perceber mediante comunicação de ordem mais elevada. Ou seja, desenvolvendo formas mais elevadas de ampliação da consciência e com isso de ampliação das nossas percepções. Aristóteles afirmou que nada poderia existir na mente humana sem antes passar pelos sentidos. Kardec, nesse sentido, contraria Aristóteles e diz que nós podemos perceber por outras formas, pelas comunicações de ordem superior. E hoje, a ciência noética, nome atual da parapsicologia, nos fala na percepção extrasensorial. O que quer dizer percepção extrasensorial? Percepção extrasentidos, além dos sentidos, fora do mecanismo sensorial. E a própria ciência física nos diz que entre todas as ferramentas para pesquisar o universo, é indispensável a intuição, cujo estudo a psicologia tradicional relegou por tanto tempo e hoje é objeto precioso na própria investigação científica. Quando Higgs previu a existência do bóson, descoberto há pouco no reator nuclear, naquele gigantesco colisor de hadrons na fronteira da França com a Suíça, ele previu a existência daquela partícula matematicamente, ele intuiu, porque ele só tinha equações, a existência da partícula. E o resultado dessa intuição foi confirmado 40 anos depois, tendo assistido toda a negação da sua hipótese e depois tendo assistido a sua confirmação. Então nós podemos perceber certamente, além dos nossos sentidos. E por isso, um dos criadores da física quântica, Werner Heisenberg, disse que a física quântica se aproximava cada vez mais de Platão.
E Platão se aproxima muito do cristianismo e da espiritualidade, com seu mundo das ideias, ao dizer que a alma recorda experiências que viveu em outro plano, num plano maior, e que o mundo físico é mundo de efeitos, não é mundo causal. Então nós temos o fechamento entre o pensamento filosófico, entre o pensamento da ciência contemporânea e os ditos da doutrina espírita. E não temos mais dúvida de que podemos perceber além dos sentidos. E percebemos além dos sentidos. Quando temos aquela forte intuição de algum acontecimento que depois se verifica, nosso sentido não entrou aí. Quando realizamos um fenômeno de pré-cognição e vivemos antecipadamente um acontecimento que na nossa escala-tempo só acontece muitos anos depois, nós estamos percebendo além do mecanismo da percepção sensorial. Quando sentimos que uma pessoa se aproxima de nós, se ela gosta de nós ou não gosta, se as suas intenções são boas ou não são boas, se devemos ou não devemos confiar nessa pessoa, não há nenhuma informação fisionômica, digital, de qualquer tipo que possa nos dar essa informação, mas nós percebemos. Por isso o Leon Denis afirmou que com o surgimento da nova ciência, que era a ciência do espírito, novas ferramentas de investigação se tornavam necessárias. Não é abandonar as antigas. O novo paradigma científico não é como o novo paradigma político, principalmente na política mal praticada. O novo paradigma científico não despreza o antigo, ele apenas amplia aqueles problemas dos quais o paradigma antigo não deu conta, o novo, alterando o antigo, resolve. Mas todos os problemas que eram resolvidos satisfatoriamente pelo paradigma antigo, continuam sendo resolvidos pelo paradigma antigo. O cientista não diz, nunca antes na história da física houve uma teoria tão bonita quanto a minha. Não, ele amplia as teorias antigas, ele complementa, e essa é a diferença que permite que a ciência vá evoluindo sempre. O novo modelo é uma ampliação do modelo antigo, vamos tendo novas ferramentas de pesquisa, e hoje sabemos que a intuição é uma ferramenta preciosa. Foi o que disse Leon Denis. Com o surgimento dessa nova ciência, novos instrumentos de investigação são necessários, sem desprezar os antigos. E, sem grandeza de propósito e pureza de coração, não conseguimos contato com a espiritualidade superior. É aquela questão da ressonância. Se eu não vibro na frequência adequada, eu não consigo captar na frequência adequada. Quem diz isso hoje é a física quântica. Nós somos emissores e receptores de energia, mas só captamos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Se eu não sou capaz de vibrar na frequência do altruísmo, da fraternidade, da caridade, do bem, eu não capto essa frequência. Não se trata de castigo de Deus ou de quem quer que seja. Trata-se de uma lei absolutamente natural. Só captamos nas frequências em que somos capazes de vibrar. Isso que é dito hoje pela física quântica era conhecido na codificação. E quanto ao conceito da matéria? Nós temos lá nas perguntas 22, 30, 32 do Livro dos Espíritos que a matéria existe em estados imperceptíveis para os sentidos. Há formas de energia que os nossos sentidos não percebem. Na época não se pensava assim, mas hoje se pensa rigorosamente assim. E a matéria é um instrumento do espírito sobre o qual ele age. Além disso, muita produção de matéria é regulada pelas nossas emoções. Está demonstrado que a cada emoção que nós sentimos, corresponde no nosso hipotálamo a formação de produtos químicos chamados peptídeos, que pela corrente circulatória vão às nossas células tentando alimentá-las. Então existem peptídeos para o amor, como existem peptídeos para o ódio. Quando o produto químico produzido pela nossa emoção, outra vez a criação vem do mais sutil para o mais denso, chega na célula, ele pode encontrar o receptor adequado ou não. É como experimentar uma chave numa fechadura, pode servir e abrir a porta e pode não servir. Se o peptídeo encontra o receptor adequado, ele vai ao núcleo da célula. Se ele não encontra, ele é rejeitado.
ele não consegue penetrar até o núcleo. Então, de um modo simples, como existem vários tipos de receptores nas células, vamos imaginar que os receptores para os pensamentos bons, amor, fraternidade, tolerância, sejam redondinhos. Pensamentos negativos, quadradinhos. Então, cada vez que temos emoções negativas, produzimos quadradinhos. Se encontrarem o receptor quadradinho, entram na célula. Se encontrar o receptor redondinho, são rejeitadas. Pensamentos bons, receptores redondinhos. Como a célula sabe que nem sempre a gente está em estado de graça, ela tem mais ou menos meio a meio, receptores redondinhos e quadradinhos. Agora, se nós bombardearmos as nossas células constantemente com o mesmo tipo de emoção, dois fenômenos vão acontecer. Sabe aquela pessoa de mal comum, se queixando da vida o tempo inteiro, etc, etc? Ela produz quase que só quadradinho, muito pouco redondinho. Os quadradinhos que batem nos receptores redondos não são aproveitados, e a célula quer alimento. Então sabe o que ela faz? Transforma receptor redondinho em quadradinho. E quando ela se reproduz, segundo efeito, as novas células já vêm com mais quadradinho que redondinho. O que faz uma célula nessas condições? Além de pedir ao cérebro tudo aquilo que normalmente a célula pede, como ela só tem receptor quadradinho, praticamente, redondinho é muito pouco, ela vai pedir o quê? Quadradinho. Como é que ela pede isso? Briga com alguém, te incomoda, olha o desaforo que fulano te fez, tenta te vingar, etc, etc. E por isso está comprovado que nós podemos até mesmo nos viciar em emoções. Só que não precisa comprar o produto lá fora. Nós produzimos. E tem como reverter o processo? Tem. Mas não há fórmula mágica. É a velha mudança de sintonia. Cada vez que nós estamos com raiva de alguém, remoendo sentimentos negativos, vamos procurar um bom livro, conversar com um amigo, vamos evitar a produção de quadradinho e buscar a produção de redondinho. Bons pensamentos, pensamentos ordenados, pensamentos de amor e luz. E o que a célula faz? Ela reverte o processo. Eu estou recebendo muito redondinho, não tem receptor suficiente, estou desperdiçando alimento, aí ela transforma o quadradinho em redondinho. Então, pela mente, pela ação da consciência, pela ação do espírito sobre a matéria, nós inclusive construímos condições para o nosso organismo. E quando se fala que tudo foi uma coisa só, que não tinha sentido na época da codificação, hoje nós sabemos que tudo foi supercorda. Antes de ser próton, nêutron, elétron, átomo, tudo vem das supercordas. E as propriedades da matéria são modificações desse elemento. Como está na codificação, é a maneira de vibrar das supercordas que vai produzir todas as propriedades da matéria. E essa teoria é uma teoria que requer um planejamento inteligente e que mostra que a criação exatamente vai do mais sutil para o mais denso. Dentro disso, considerando os passos da evolução, na conexão ciência e espiritismo, nós temos em Kardec o grande precursor. Foi o primeiro pensador doutrinário que utilizou o método científico vigente na época, que nos permitiu duvidar e que mostrou o caráter não dogmático da doutrina ao afirmar que, provado pela ciência o erro do espiritismo num ponto, ele se reformularia sobre aquele ponto, dizendo que o espiritismo seria científico. E a grande lei: os espíritas devem amar-se e instruir-se. Amar-se quanto? Saint-Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe, diz que as grandes pessoas, as pessoas adultas, amam os números. E se não disser números, elas estão insatisfeitas. Pois Einstein afirmou que nós não podemos medir sem ter um parâmetro, um referencial. Sem sistema de referência não dá para medir. Por exemplo, muito tempo ou pouco tempo. Se nós observarmos uma cultura de bactérias, vamos dizer que elas se reproduzem muito rapidamente e vivem pouco tempo. Se uma bactéria pudesse nos observar, diria o Homo sapiens, não podemos esquecer também a mulher sapiens, e o Homo sapiens se reproduz muito lentamente e vive muito tempo. Quando nós nos comparamos com o Sol, com as estrelas, nós dizemos que os sóis vivem muito tempo.
Um sol com alguns milhões de anos é um jovem em plena adolescência. E se uma estrela pudesse nos observar, o tempo de vida do Homo sapiens é tão pequeno que não dá nem para medir. Aí nós perdemos aquela pretensão de coisas absolutas. Todos se relacionam a um determinado sistema de referências. Jesus sabia disso antes. Então disse que os cristãos deveriam se amar. E aí o que está faltando? O referencial. E as pessoas metidas com números iriam perguntar imediatamente, mas amar quanto, hein? 0, 1,5, 10, vale fração? Ou tem que ser só número inteiro? Alguns, achando que as notas são insuficientes para o seu grande saber, dizem então 10 com estrelinha, ou quem sabe 10 com 2 estrelinhas, e nem sempre estrelinha dá sorte, aquelas de São João queimam. Então, de qualquer maneira, teria que haver um parâmetro, mas Jesus já sabia disso, e deu até 2 parâmetros para a gente se contentar. Ama o teu próximo, como a ti mesmo. O padrão é a grandeza com que a pessoa se ama. Quem não se ama, não ama o próximo. Quem não tem capacidade de se amar e de se perdoar, não ama nem perdoa o seu próximo. Porque o raciocínio é muito simples para essas pessoas. Se nem a mim mesmo eu aturo, por que vou amar os outros? E é absolutamente comprovado, aquelas pessoas que agem com falta de ética, que desrespeitam os direitos do seu semelhante, no fundo têm uma péssima autoimagem. Por quê? Fazem aos outros aquilo que acham que os outros merecem. Se acham que os outros merecem castigos, é porque consideram que os outros são culpados, são maus. E como padrão de medida são eles mesmos, eles se consideram muito imperfeitos. Eles desrespeitam o gênero humano porque são o representante mais conhecido do gênero humano para eles. Cada um deve conhecer a si próprio. Então, nesse sentido, é que se mede o amor. Ama o teu próximo quanto? Como a ti mesmo. E ainda deu uma segunda pista: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pode escolher. Ama o teu próximo como Jesus te amou, ou ama o teu próximo como a ti mesmo. E está definido. E no Espiritismo se diz o que? Os espíritas devem amar-se e instruir-se, para que não se resvale perigosamente para o terreno do dogmatismo e da pura superstição. Amar e a instrução para coordenar o uso devido do amor, dentro dessa possibilidade de reformulação, sempre que necessário, diante de novas provas. Então temos aí os passos de evolução. A roda da vida, a reencarnação. Na vida tudo é transitório. Clarice Lispector disse que o grande problema é que na vida tudo é por enquanto. Mas há coisas que se tornam definitivas pelo mecanismo da reencarnação. O nosso conhecimento, o nosso progresso espiritual, nós não perdemos. Nós sempre marchamos para a evolução. Então essa situação de impermanência é fabricada e é consequência de nós olharmos a vida só pelo aspecto material. Podemos então desarticular, desfazer essa ideia de impermanência, tomando consciência da nossa natureza e trocando moral repressiva por conhecimento. O que é moral repressiva? É a moral daquelas pessoas que agem corretamente porque têm medo de Deus, da polícia ou do diabo, achando que Deus pode estar dormindo, que a polícia demora a chegar, e com o diabo sempre dá para fazer algum acordo. Elas fazem qualquer negócio. Então agem corretamente por medo da repressão. Infelizmente ainda estamos nesse estágio, pelo menos grande parte da humanidade. Mas isso tem que ser trocado por autoconhecimento, porque quando nos conhecermos como essência espiritual, quando nos amarmos como seres em evolução, buscando o aperfeiçoamento, nós entenderemos que as ações antiéticas contra o nosso próximo fazem mal à nossa própria natureza. Temos que conhecer a nossa natureza. Quando conhecemos a natureza do organismo, isso é mais fácil e mais rápido, nós ficamos sabendo, por exemplo, que uma alimentação baseada em caco de vidro não faz bem à saúde. Assim saberemos também que os cacos de vidro do ódio, do rancor, do egocentrismo não fazem bem à nossa evolução espiritual e passaremos a agir corretamente por noção da nossa grandeza.
O Espírito vai transformando o equipamento físico. Nós melhoramos muito em todos os aspectos. Embora haja ainda barbaridades pela humanidade, nós temos leis mais perfeitas. Nós temos instituições que vão se aperfeiçoando pouco a pouco. E nesse sentido não podemos viver nos culpando, porque culpar-se é uma desculpa para não progredir. Eu sou assim mesmo, eu sou atrasado e ponto final. Isso é uma desculpa para não progredir. Falar mal da espécie humana também é outra desculpa para não progredir. O homem melhorou e melhorou muito. Nós somos mais inteligentes do que já fôramos, nós somos mais perfeitos, nós somos mais bonitos, mas sem dúvida alguma, a humanidade está muito mais bonita do que era. Ah, mas eu conheço tanta gente feia. Não tão feia quanto já foi. Pega qualquer um de nós e compara com o Pithecanthropus erectus, o homem de Neandertal. Nós somos muito mais bonitos, temos posição muito mais bonita. A nossa querida ancestral Lucy, que alguns consideram o elo perdido, menos de 1,5 metro de altura, coberta de pelos, correndo pelas areias do deserto. Vai comparar com a Gisele Bündchen? Então nós estamos mais bonitos, estamos mais aperfeiçoados e temos que ter consciência dessa nossa evolução. Então como é que a gente troca a moral repressiva por conhecimento? Tomando consciência da nossa evolução, da nossa grandeza espiritual e procurando a verdade, porque está dito que a verdade nos libertará. Depois nós fazemos aquela transformação que reverte a expectativa, entendemos que a vida é um fenômeno contínuo, um mecanismo de aperfeiçoamento, canalizamos energias no plano espiritual, realizamos as conexões ocultas, desenvolvemos a nossa intuição, uma visão capaz de ultrapassar o círculo das nossas limitações físicas e abandonamos também o pior de todos os sistemas. Havia um sistema chamado geocentrismo, que achava que a Terra era o centro imóvel do universo. Não estava certo, mas há um pior, o umbigocentrismo. O universo gira em torno do meu umbigo. Tudo tem que ser em torno daquilo que eu quero. Deus é meu guarda-costas particular. Brinca comigo e vai ver o castigo que Deus vai te dar. Ele está aqui cuidando. Melhor substituir por um pastor alemão. Essa ideia não é uma ideia correta. Sairmos disso aí e entendermos a fraternidade, e entendermos que a fé sem obras é morta. Nesse sentido da evolução do espírito, que é um compromisso nosso, nós temos ali nas várias perguntas do Livro dos Espíritos. Na 189, a evolução é sempre progressiva. Ninguém recua. Nós podemos estacionar até, na pior hipótese, mas recuar, não. E é por isso que não se pode viver no passado. No meu tempo era diferente. Era. Pisava num prego enferrujado e morria de tétano, porque não havia antibiótico, não havia vacina antitetânica. Brilhante. Qualquer resfriadozinho matava, que não tinha nada antes. Muito bom. Ir daqui até Santos, de carroça, 5 dias de viagem, se o tempo estivesse bom, era maravilhoso. Não tem meu tempo, o nosso tempo é agora, é hoje que nós estamos vivendo, e não viver sempre no passado. Voltar ao passado é muito perigoso. Aquela história que contei para vocês uma vez, do navegante português, que durante a guerra, ele era neutro, mas ele tinha que passar por um estreito. De um lado estavam as tropas do eixo, Itália, Alemanha, Japão, e no outro lado as tropas aliadas. E ele tinha que passar por um estreito que ficava entre duas montanhas. E teve a ideia genial da sua vida. Ele era neutro, mas vá que os outros não soubessem. Então, do lado que seria visto pelas tropas do eixo, ele pintou cruz suástica, bandeira da Alemanha, retrato do Hirohito, do Adolfinho, de tudo que era possível. E no outro lado, que seria visto pelos aliados, Winston Churchill, bandeira da Inglaterra, bandeira dos Estados Unidos, etc. Passou e foi delirantemente aplaudido. Aplaudido de pé pelos dois lados. Quando terminou, esquecido de que a lei é progredir sempre, que é para frente que se anda, disse: nunca fiz tanto sucesso na minha vida. Vamos repetir, vamos voltar para ouvir de novo os aplausos. E voltou. Até hoje estão achando o caquinho do navio dele lá no fundo do estreito. Então é para frente, é sempre progredir. E que nós realizamos, às vezes até no plano espiritual, nas fases mais primitivas, verdadeiros ensaios para a vida.
Na 191 há algo muito interessante. A paixão é sinal de desenvolvimento. Ninguém se desenvolve sem ter paixão, sem ter um grande amor na vida, pela vida, mas desenvolvimento não é aperfeiçoamento. Então as paixões nos desenvolvem, mas o bom senso no uso das paixões é que vai nos encaminhar para o lado do aperfeiçoamento ou não. Mas quando os espíritos já são capazes de se apaixonar, de se encausar, eles já estão num determinado grau de desenvolvimento satisfatório. Mas eles precisam fazer do desenvolvimento o aperfeiçoamento. E o avanço, o espiritismo é uma doutrina científica, tem que acontecer em conhecimento e moralidade. E quanto mais avançamos, menos penas. Não que alguém esteja cuidando para nos castigar, mas nós sofremos menos porque estamos mais sintonizados com o bem. Não existe sombra, fisicamente falando. Existe a obstaculização da luz. Sombra propriamente não existe frio, existe ausência de calor. Então, na verdade, quanto mais nós avançamos, menos penosa é a nossa existência. Este avanço ocorre do ponto de vista de conhecimento e espiritualidade. Sempre progressivo, o avanço é inexorável. Agora, o ritmo varia. Estudantes numa mesma sala não têm ritmos diferentes de aprendizagem? Todos deverão aprender. Uns aprenderão menos, outros aprenderão mais. Mas todos terão um avanço, só que não necessariamente no mesmo ritmo. E a existência das nossas duas naturezas, corpo e alma, de um modo resumido, e se cuidarmos só de um desses elementos, nós não estaremos realizando a nossa evolução com completude. E aí temos nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Esse progresso nós realizamos em todos os nossos campos de atividade. Sabemos que fora da caridade não há salvação. Chico Xavier afirmou que se Kardec houvesse dito fora do espiritismo não há salvação, ele não seria espírita. Mas como Kardec afirmou fora da caridade não há salvação, ele é espírita. A caridade é exatamente a materialização do amor. Como falamos no ato criativo, eu amo muito as pessoas, eu tenho esse sentimento, isso é o talento. Mas o que eu faço com esse sentimento? O que eu realizo, o que eu crio a partir dele? Nada, então eu fiquei apenas como um talento não aproveitado, eu abortei o processo criativo, de dar novas oportunidades aos outros, à minha vida e à evolução. Exatamente por isso, na caridade, que é a prática do amor, nós temos que ter paixão, porque paixão é desenvolvimento, não significando necessariamente progresso, mas levada para a boa causa é progresso. Não tivesse Jesus um amor intenso, uma verdadeira paixão pelo ser humano, e não teria vindo até aqui para ser crucificado e para nos ensinar uma missão e que tantas vezes foi distorcida. Por isso é que nesse exercício de amor nós temos que pôr toda a nossa energia. Não dá para amar mais ou menos em nenhum terreno. Terreno familiar, terreno social, terreno da caridade, terreno espiritual, não podemos amar mais ou menos. O amar mais ou menos acaba com o amor. É o caso do marido que chega em casa e diz para a mulher: olha, pensei em ti o dia inteiro hoje, estou com muitas saudades tuas, hoje nós vamos ter uma noite romântica. E ela diz: não senhor, o combinado é de 15 em 15 dias, sextas-feiras, dependendo da temperatura e da umidade relativa do ar. Acabou. Terminou a espontaneidade. Hoje é dia de abraçar o filho. Não, o filho a gente abraça de vez em quando. Disseste essa semana para o teu filho: eu te amo? Não, já está um marmanjo, não precisa mais disso. Todos nós precisamos de amor. Mas para receber amor temos que dar amor. Aquelas pessoas se queixam assim: ninguém me ama, ninguém me quer. Tradução: ninguém faz todas as minhas vontades. Porque se eu quero amor, eu tenho que dar amor. Ou faz como aquele marido que a mulher chega em casa assim num sábado de tardezinha de muito calor e diz para ele: eu estou cansadíssima hoje, passei o dia no cabeleireiro, tudo atrasado, tudo errado.
Ele olha para ela e diz: e com toda essa demora não te atenderam? Depois de inflar o ego da companheira dessa maneira, espera o quê? É a velha lei de ação e reação. Por isso é que é muito perigoso amar mais ou menos. Tão perigoso que o Chico Xavier disse que nós podemos ter muitas coisas mais ou menos, mas fez 3 exceções e a principal era o amor. Dá para morar numa casa mais ou menos, comer um feijãozinho mais ou menos, dormir numa cama mais ou menos e por aí vai, ter um transporte público mais ou menos, ter até um governo mais ou menos. Tudo isso é possível. Agora, não se pode ter fé mais ou menos. Nós temos fé raciocinada. Então nós não acreditamos porque ouvimos falar, nós acreditamos porque pesquisamos e obtivemos prova da nossa fé. Também não se pode sonhar mais ou menos. A vida sempre aplica um coeficientezinho de redução no nosso sonho. Então vamos sonhar 1000 para colher 990, 950. E por que não o próprio 1000? Agora, pessoas que têm preguiça até de sonhar, se consideram eternas culpadas, e quem sonha rasteiro, colhe subterrâneo. Não é o objetivo. Então não dá para sonhar mais ou menos. E principalmente, diz o Chico, não dá para amar mais ou menos. Porque aí corremos o risco, aí é perigoso, de nos transformarmos em pessoas mais ou menos. Então vocês todos que não querem ser pessoas mais ou menos, e muito menos, para falar em mais ou menos, quereriam ser mais ou menos pessoas, que seria muito pior. Meu muito obrigado por essas vibrações de amor aqui recebidas, a Milton, a todos os amigos, e até a próxima.